A aula está sendo gravada para ser disponibilizada na plataforma Saga. Boa noite a todos. O tema da aula de hoje é Cybercultura e Educação. Por que esse tema, né? Eu vou começar a compartilhar com vocês os slides aqui, tá? Então, alguém pode me confirmar se vocês estão enxergando os meus slides agora, sim? Por áudio, por favor? Alguém? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Por que nós vamos falar sobre cybercultura, né? Lembra-se que nós fizemos uma análise social, porque nós dissemos lá atrás que a didática ela é impensável sem pensar, né, a questão da sociedade e sem refletir sobre a questão das teorias da aprendizagem. Entretanto, né, e talvez agora vocês fique óbvio até para vocês isso, nós falamos sobre análise sociopolítica, mas nós não entramos na questão tecnológica. Será que isso não foi uma falha? Porque vamos pensar. A cybercultura, as novas tecnologias de informação e comunicação, será que elas não têm modificado a maneira como a gente produz cultura? Será que ela não tem transformado a nossa visão de mundo? Será que ela não tem promovido verdadeiras transformações nos modos de vida? Será que esse encurtamento do tempo e do espaço ele não tem sido fundamental na modificação das relações humanas? E, claro, se modifica as relações humanas, modifica também a escola. Ou seja, a escola está sendo profundamente modificada, ou pelo menos está sofrendo pressões para que se modifique, diante das novas tecnologias. Talvez isso fique mais evidente agora em épocas pandêmicas, quando nós só podemos estudar de maneira virtual. Essa questão fica ainda mais pujante, né? Ela fica mais nítida em momentos, né, de cybercultura, mas em momentos de pandemia. Mas essa cybercultura, ela começa muito antes da pandemia, né? A questão é que as tecnologias são inseridas na nossa vida gradativamente e vão mudando a nossa forma de ver o mundo também diferente, né? Eu me lembro, e olha, isso é muito rápido. Eu me lembro, por exemplo, que eu dava aula na prefeitura de Sorocaba de ginástica artística. Eu tinha uma aluna que ela era muito envolvida, ela adorava, assim, a ginástica era uma coisa importante para ela, ela gostava de ir. E um belo dia ela veio quieta e mexendo no celular até a aula começar. E aí toda hora que eu dava uma pausa na aula, em vez de ela fazer a aula, ela ia até o celular mexer. E aí acabou a aula, ela ficava conversando com todo mundo e ficava, né, fazendo amizades e brincadeiras. Ela correu para o celular. E eu lembro de pensar assim comigo, né? Não existia WhatsApp ainda, tá bom? Já existia Facebook, já existia, né, o Orkut, falecido Orkut. Eu já tinha computador em casa, né? Eu gostava de ficar no MSN, por exemplo, né? Mas não havia Android, não era todo mundo que tinha Android no celular, tá bom? Não era todo mundo que tinha. E não tinha dados assim tão barato. E também não tinha WhatsApp. Era lá o Facebook, né? E sem o chat do Facebook, o Messenger ainda, né? Você tinha que entrar lá, moda antiga lá. Bom, eu lembro de pensar, nossa, não sei como é que essas novas gerações conseguem ficar mexendo numa telinha tão pequena. Eu gostava de tecnologia, eu gosto de tecnologia, mas eu olhei para aquilo, eu achei assim um absurdo alguém ficar olhando para uma telinha de celular e mexendo naquilo. Mal sabia eu, né, o quanto o celular ia dominar nossas vidas dali bem pouco tempo, né? Eu lembro que para mim a grande mudança foi quando me apresentaram o WhatsApp. Até então o celular para mim era para poucas coisas, tá? Era para ligar, né? Uma das menos coisas que a gente faz com o celular hoje é ligar. Até então, para mim, celular era para ligar e para mandar SMS, mas você não mandava SMS para todo mundo, né? Você tinha limites lá e tal. Então, não era você conversava bastante por SMS, mas não como WhatsApp. Aí, quando eu vi o WhatsApp, aí aquilo começou a tomar conta e conversar com as pessoas. E hoje o celular é uma coisa assim, né, que faz parte da nossa vida, da minha, de todo mundo. Por que eu estou falando esse relato? Porque esse relato foi um momento nítido na minha vida de perceber essa mudança dos tempos, sabe?
Mas claro que não começou lá, né? Começa bem antes, né? Os mais antigos vão se lembrar de entrar na internet depois da meia-noite para pagar um pulso só e ficar conversando no ICQ e baixar a música pelo Emule ou pelo Kazaa. E, enfim, vocês vão se lembrar disso tudo, né? Então, é uma coisa que começa antes, né? Começa lá nos anos 90, com o advento da internet e com sua popularização aos poucos, né? Então, a internet ela foi se popularizando bem devagar, né? Devagar assim, devagar se a gente pensar no nosso tempo de vida. Mas se a gente pensar em termos históricos, isso foi muito rápido. Foi tipo uma bomba nuclear na transformação da maneira como as pessoas veem a vida, tá? Então, nós vamos usar aqui dois pensadores que vão dizer, né, vão fazer metáforas diferentes para essa transformação no planeta, para essa transformação nos modos de ver a vida, nos modos de entender como nós devemos nos relacionarmos com as pessoas, tá? O primeiro deles, e o mais antigo, inclusive falecido já, e olha, ele escreveu o que eu vou falar aqui para vocês nos anos 70, tá bom? Esse livro, A Terceira Onda dele, é muito velho. Eu não sei de cabeça, vou até anotar aqui, né? Alguém pode, por favor, pode olhar no celular aí, que ano que é a primeira edição desse livro, A Terceira Onda, mas é muito velho, tá? Se não for dos anos 70, é dos anos 80. Então, lá atrás, e aí abre o áudio para falar, porque pelo chat eu não visualizo, porque eu estou olhando para minha tela, tá? Eu estou olhando para os slides, eu não estou olhando, eu não estou olhando para vocês, tá? Nem para o chat. Bom, o que o Alvin Toffler disse lá atrás, olha só, hein? E ele nem foi o primeiro que previu isso, tá bom? Eu só estou trazendo aqui porque eu acho ele mais didático. Eu acho ele mais fácil de entender. Mas ele não é o primeiro que fala isso, não. Isso aí começa lá na virada dos anos do século XIX para o século XX. Já tinha gente. Por exemplo, o Asimov é um cara que escreve ficção científica. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Eu, Robô, que tem um filme com o Will Smith. Ele já previa coisas na ficção que se tornaram muito realidade hoje nos dias de hoje, tá? Tipo o Black Mirror da Netflix virando realidade daqui uns 10, 20 anos, né? Então, o Alvin Toffler não é o primeiro a falar isso não. Mas ele é um cara interessante porque ele é didático, o livro dele é fácil e vocês podem gostar de procurar o livro. O que ele diz? Professor, Oi, pode falar. 1980. 1980, ótimo, tá? Não foi ali na virada. 1980 é legal, obrigado, Michael. E é curioso esse ano, porque o 1980 faz parte dos anos 70, né? Porque a década começa no ano 1, né? Então, os anos 90, os anos 80 vão de 81 até 90. Então, em 1980, esse livro tá bem na virada da década de 70 para 80, né? Tá bem na viradinha. Obrigado, Michael. Então, veja, o que o Alvin Toffler dizia é que a humanidade passou por três grandes transformações. A revolução agrícola, e aí eu recomendo um outro livro muito bom para vocês estudarem isso, que é o livro do Yuval Noah Harari, é um indiano, ele esteve no Roda Viva da Cultura, tem o Roda Viva com ele, é bem interessante. E o livro dele é chamado Homo Sapiens, onde ele mostra, né, a história da nossa espécie. E é curioso, assim, que nós não éramos os únicos hominídeos no planeta, né? Haviam outros hominídeos, outras espécies parecidas com a gente, mais parecida com a gente, com o humano, do que com o macaco, né? E sabe o que os Homo sapiens fizeram? Mataram todas elas, né? Então ele diz que, o Yuval Noah Harari diz que a gente não era a espécie mais inteligente, nem a mais avançada tecnologicamente, mas nós éramos os mais bélicos, os mais afrontosos, os mais violentos. Então, a gente não aceitava a competição e a gente extinguiu, olha isso, pessoal, a gente extinguiu as outras raças de hominídeos que existiam no planeta. Por onde a gente foi passando, a gente foi matando todos eles. É muito louco pensar isso, né? Que nós temos na nossa história de espécie a violência como um dos componentes da nossa formação, né? Nós somos agressivos, assim, por natureza, por genética, né? Claro que a cultura modifica isso, é claro que a gente
pode virar um monge budista, um santo católico, né? Um espírito elevado, né? A gente pode fazer práticas que a cultura nos modifica, né? Existem até leis, né? Hoje nós estamos no Estado moderno, existem leis para punir comportamentos agressivos e violentos, mas nós temos isso na nossa composição enquanto espécie, nós temos esse aspecto bélico, tá? E esse livro do Yuval Noah Harari, ele é bom porque ele mostra bem o quanto essa revolução agrícola modificou o nosso modo de existir. O que é a revolução agrícola? Nós éramos nômades, né? Nós ficávamos andando enquanto agrupamento de seres humanos, procurando melhores pastagens, procurando melhores caças, procurando melhores frutos, procurando cavernas, procurando rios. Nós estávamos sempre migrando, éramos nômades. Quando a gente aprendeu a plantar, aí a gente virou sedentário. Não sedentário no sentido da educação física, de não fazer atividade física, mas sedentário no sentido de ficar parado no mesmo lugar enquanto cultura. E daí nós criamos a agricultura, né? E é muito louco esse livro do Norari, porque ele mostra o quanto a gente piorou a nossa qualidade de vida inicialmente pelo menos, tá? Depois é uma questão a ser discutida, né? Uma questão anacrônica, tá? Não dá para comparar o nosso estilo de vida com o do passado e dizer qual era melhor, porque nós vamos julgar a partir dos valores do presente, né? Então, é uma questão de valor. Então, não dá para julgar os valores do passado com os valores de hoje. Então, em termos tecnológicos, é óbvio que a gente está muito melhor agora, óbvio, né? Por exemplo, a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. O coronavírus tá fodendo com a gente, né? Tá acabando com a economia, tá acabando com as nossas vidas, mas não vai matar nem 1/10 do que a gripe espanhola matou. Então, nós melhoramos tecnologicamente. Se nós temos uma vida melhor, aí já é uma questão mais subjetiva e não dá para comparar com os outros tempos, porque é uma questão anacrônica, né? Não dá para comparar porque a gente não viveu aquilo. Dá para comparar a partir do olhar do hoje só. Mas, nesses aspectos biológicos, o Norari mostra o quanto a nossa qualidade de vida, baseada em aspectos objetivos, como dieta e expectativa de vida, caiu com a primeira revolução, que foi a Revolução Agrícola. Porque a gente ficou dependente só de um tipo de comida e ficamos suscetíveis às pragas do ambiente. Então, assim, quando a gente era nômade, a gente se movia e procurava melhores condições de vida. Quando a gente virou sedentário, se viesse uma praga e acabasse com a colheita, fodia, morria um monte de gente, né? Então, ele, pelo menos inicialmente, esse estilo de vida sedentário, ele caiu a qualidade de vida em aspectos objetivos, tá? Não estou dizendo que tinha uma vida melhor ou pior, porque daí nós caímos na subjetividade. A subjetividade, né, envolve valores, que cada um tem o seu, não é isso que está sendo discutido aqui. Bom, essa foi a primeira revolução, então, a agrícola. Aqui mudou o planeta, nós deixamos de ser seres sedentários, viramos seres... deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Qual é a segunda revolução, então? E aí, toda a história da humanidade foi movida, né, por essa primeira onda aí, né, da invenção da agricultura. Nós ficamos ali milênios na mesma. Nós só fomos ter uma segunda onda de transformação do planeta já nos séculos, já na época moderna, né, iniciando ali entre os séculos 16, 17 e 18, né, todo o período de industrialização, e aí o Toffler vai dizer que a segunda onda é a Revolução Industrial, onde nós deixamos de viver no campo e passamos a viver na cidade. Então, nós vivíamos ao redor da plantação. A nossa vida era movida pelo ciclo da natureza. Então, nosso estilo de vida muda. Hoje, quase todo o planeta é urbano, tá? Até porque a agricultura está cada vez mais industrializada, tecnológica, então você não precisa de muitas pessoas para tocar a agricultura, né? Quando inventaram um trator, por exemplo, ali você substituiu o trabalho de muitos homens, né? Então, cada vez mais você precisa de menos pessoas no campo e cada vez mais as pessoas buscando mais os centros urbanos para viver melhor, né? Porque tem mais acesso a dinheiro, a emprego, a tecnologia, a médico, a educação, a escola, a lazer, né? A cultura. Então a gente começou a se aglomerar em cidades urbanas, tá? Que já existiam as cidades, mas elas não eram tão populosas, né? A população era mais espalhada.
E, inclusive, os vírus, nós começamos a ter muita peste, né? Claro que a peste negra ela é bem anterior à Revolução Industrial, mas as revoluções urbanas provocadas pela Revolução Industrial, elas facilitam e muito a propagação de vírus, né? Então nós somos uma sociedade tão conectada, tão urbanizada hoje, né? Com tecnologias de transporte, como avião, por exemplo, que o vírus surge lá por novembro na China e antes da metade do ano ele já contaminou o mundo inteiro. Ou seja, é só uma sociedade altamente industrializada que propicia esse tipo de conexão, né? Existia conexão antes? Existia. A peste negra dizimou boa parte da Europa. Mas ela ficou circunscrita à Europa, por exemplo. Ela não viajou para as Américas, né? Por exemplo. Porque ali a distância entre a América e a África não tinha tecnologia suficiente para percorrer isso de uma maneira eficiente, rápida, que pusesse colocar, né, esse vírus para ser transportado, né? Que é uma realidade diferente dos dias de hoje. Então, a segunda grande revolução onda que mudou o planeta foi a onda da industrialização. E aí o Toffler vai dizer que a terceira grande onda, a que modifica o planeta, é justamente a onda da cybercultura, do ambiente virtual, das tecnologias de informação, é a revolução informacional, a revolução computacional, a revolução do acesso aos dados e do processamento desses dados, né? Então, eu estou falando ali, a internet começa a ser criada, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o pai da computação, né, o Alan Turing, né, ele disse que ele encurtou a Segunda Guerra Mundial em alguns anos, porque ele conseguiu decifrar o código alemão e com isso os Estados Unidos e os aliados, a Inglaterra, tiveram grandes vantagens, né, na guerra devido ao código decifrado dos alemães pelo Alan Turing. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Alan Turing continua criando, estudando, produzindo coisas novas, e ele começa então a inventar a computação. E é incrível o que esse cara faz, olha o quanto ele mudou, outros depois vieram depois dele, mas o quanto ele foi importante, porque ele, basicamente, ele dá o pontapé inicial para a terceira onda, para mudar uma pessoa. E é curioso que ele só recebeu as honrarias que ele merecia nos anos 2000, se eu não me engano. Agora eu estou falando de cabeça, posso estar errado, mas é muito recentemente que a Rainha Elizabeth, prestou homenagens ao Alan Turing, porque ele era homossexual, então ele, apesar de ter sido um herói de guerra, ele sempre foi escondido, né? Inclusive ele se mata, ele se suicida, porque ele não aguentava mais o preconceito de ser homossexual, né? Então, olha a ingratidão que a gente tratou uma pessoa aí que encurtou a guerra e ainda mudou o planeta, né? Com os estudos, com o que ele produziu, tá? Mas, efetivamente, essa tecnologia só vai acessar o grande público e promover essa mudança no modo de vida de todo mundo mais ou menos nos anos 90, quando a internet começa a se tornar pública. Antes ela era fechada para os meios militares, né? Fechado para a guerra. Quando ela passa a ser comercializada e passa a ter acesso, a grande massa da população começa a ter acesso. E aí o que a gente causa? A gente causa aí uma verdadeira revolução nos modos de vida. Gente, talvez alguns de vocês sejam muito jovens para se lembrar de uma vida antes dos anos 90, antes da internet. Mas quem é um pouquinho mais velho, nem precisa ser tão velho assim, pode ser um jovem senhor, como sou eu e como é o Michael e como é a Daisy, né? Para pensar aqui na galerinha um pouquinho mais velha da sala. Ou seja, nós não chegamos nem nos 40 ainda, e a gente já viu muito essa mudança, nitidamente. Como o mundo hoje é muito mais acelerado, como o mundo hoje é muito mais rápido. Hoje, o que é notícia de manhã, à tarde já não é mais notícia, de noite já é coisa velha, né? Então, assim, a velocidade da informação hoje é um negócio absurdo. E isso modifica a relação que a gente estabelece com as pessoas, com a vida, com a profissão, com o mundo, né? É uma revolução mesmo, é uma terceira onda. E aí eu entro na segunda definição, no segundo autor que vai nos ajudar a pensar, que é o Pierre Levy, tá? O Pierre Levy escreve esse livro, chamado Cybercultura, onde ele vai dizer que nós estamos vivendo uma espécie de segundo dilúvio.
E aí, claro, né, ele está fazendo uma alegoria com o dilúvio bíblico, né? Só que, então é uma metáfora aqui, tá? Ele não está se referindo a um aspecto histórico como o Toffler fez. Ele está usando uma metáfora. Qual é a metáfora? Bom, se no primeiro dilúvio o que caía era água, no segundo dilúvio o que está caindo é dados. Porque, ótimo, velocidade e acesso a dados é uma coisa muito boa. Só que, imagina assim, imagina que você está com muita fome, muita fome, não muita sede, vamos pegar assim, você está com muita sede. Você acabou de treinar, está morrendo de sede. Aí, para matar a sua sede, alguém vai e pega aquelas mangueiras de bombeiro e liga com toda a força na sua cara. É mais ou menos essa a metáfora que ele propõe aqui, né? De uma maneira bem brincalhona, de uma maneira meio lúdica, que eu estou propondo para vocês entenderem o impacto da cybercultura na nossa vida. Então a gente estava lá querendo um copo d'água, né? Pô, meu, para você mandar um fax, cara, era um saco. O primeiro fax levava 8 horas para transmitir uma folha. Se você mandava uma carta, levava semanas para chegar, dependendo da região da carta. Então a gente estava querendo mais velocidade, sabe? A gente estava querendo novas tecnologias, né? Imagina, para assistir um filme você tinha que andar, ir até a locadora para alugar, sabe? Eram tempos que estava pedindo mais velocidade. Entretanto, quando essa velocidade veio, ela veio igual a água do bombeiro na nossa cara. Buf! Então, assim, qual é o resultado disso? A gente não sabe mais como filtrar tanta informação, né? Os resultados disso na nossa sociedade é que é tanta informação, é tanto dado, que você não sabe nem em quem você acredita mais. E aí, né? Então, por exemplo, qual mídia eu acredito? Quem que eu acesso? Aonde que eu vou tirar minha fonte de informação? E as pessoas estão completamente perdidas nesse processo de filtrar da onde tira informação. Posso confiar na Wikipedia? Não posso? Posso confiar na minha corrente de WhatsApp? Posso confiar na página do Facebook que eu curti? Posso confiar no canal do YouTube que eu assisto? Posso confiar naquilo que foi falado no jornal da televisão? Qual é? Existe algum deles que são puros? Algum deles não possuem seus próprios interesses? Algum deles são a verdade e o resto é a mentira? Será que algum deles são mais bondosos e o resto tudo é maldoso? Será que existe essa relação de bem e mal? Então, ou seja, essas tecnologias, elas tiveram um impacto tão grande na nossa vida, né? E outra, e não é nem no singular, é no plural, né? Essas técnicas, esses novos modos, eles estão o tempo todo se renovando, né? Então, assim, o Facebook era o app do momento, já está caindo, já é Instagram já está caindo, já é TikTok, já vem outra coisa, fora os que já deixaram de existir, o Orkut ninguém tem mais. Então, assim, é uma constante busca por novidades, é uma constante busca por transformação. E aí vem algumas perguntas, né, que a gente tem que se pensar em termos de sociedade, para depois a gente pensar a escola, tá? Essas tecnologias que estão surgindo agora, elas estão nos condicionando a ser de certas formas ou elas estão nos determinando a ser de certas formas? Será que elas nos ajudam a formar uma grande inteligência coletiva? Ou será que ela está sendo uma maneira da gente se odiar, da gente alastrar mentira, né? Promover fake news, dividir as pessoas, provocar desinformação, né? Então, o que esses autores vão dizer para ajudar a gente a pensar é que essa inteligência coletiva, esse âmbito da cybercultura, ele ao mesmo tempo que ele é o veneno, ele é o remédio. Então, assim, é igual ao martelo, né? A tecnologia é igual ao martelo. O martelo pode ser usado para construir ou ele pode ser usado para matar alguém. O martelo é a ferramenta do construtor, mas o martelo também é a ferramenta de guerra. Na Idade Medieval, pegava-se um martelão enorme lá e saía lá para a guerra para matar alguém. Então, a tecnologia em si, ela é isenta de valores. Quem atribui valor, uso e trabalha com as tecnologias são as pessoas. Quem possui valores por detrás, interesses, objetivos,
visão de mundo, perspectiva política, intencionalidade social, quem possui esses âmbitos são as pessoas, né? Então, as tecnologias, elas são o veneno e o remédio ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que elas favorecem essa aula, por exemplo, que não poderia estar acontecendo sem a tecnologia, eu posso muito bem aqui entrar no meu WhatsApp e compartilhar um monte de mentira e ajudar a piorar a vida das pessoas durante a pandemia do coronavírus, né? Então, assim, talvez a pandemia do coronavírus seja a melhor coisa para a gente pensar essa relação com a tecnologia agora. Por quê? As tecnologias elas poderiam estar nos ajudando a encontrar a melhor solução coletiva possível, aquilo que não matasse as pessoas e também mantivesse uma economia funcionando, né? Existe um ponto ideal aí onde não morreria ninguém desnecessariamente. O que é morrer de alguém desnecessariamente, né? Porque se a pessoa morre de vírus, não tem o que fazer, não é culpa de ninguém, né? O vírus foi um elemento encontrado na natureza, poderia ter aparecido no Brasil, poderia ter aparecido em qualquer lugar do mundo e tal. O vírus em si, ele não tem viés político nenhum, né? Mas os governos têm, as pessoas têm, tá? Então a gente poderia, enquanto sociedade planetária mesmo, estou dizendo assim, sendo utópico, tá? Só para dar o um exemplo aqui, sendo bem utópico, enquanto planeta, a gente poderia estar unido para que ninguém morresse de forma desnecessária, ou seja, sem atendimento médico. O cara teve atendimento, teve UTI, teve tudo para ele, mesmo assim ele morreu. Bom, fazer o quê? Não tinha como salvar esse cara. Mas que ninguém morra sem uma UTI, a gente poderia, enquanto planeta, encontrar essa solução, que ninguém morresse sem atendimento médico e que mesmo assim a economia continuasse rodando da melhor maneira possível, sem comprometer a vida de ninguém, certo? Temos tecnologia para isso? Temos. Temos estudos para isso? Temos. Temos pessoas capazes de pensar isso? Temos. Mas o que está acontecendo em todo o mundo? Disputas ideológicas, brigas e uma polarização, né, entre economia e entre coronavírus, né? Então nós temos hoje os defensores das pessoas que argumentam que tudo isso é uma histeria coletiva e que a economia vai piorar muito, e tem aqueles que estão argumentando que essas pessoas só pensam em dinheiro, estão preocupadas com o próprio bolso e estão querendo que as pessoas mais pobres morram para a economia não perecer. Então nós temos dois lados que eles utilizam o que para polarizar? As mesmas tecnologias. Então o mesmo WhatsApp que poderia estar comunicando, que deve nesse momento estar colocando dois cientistas para discutir a criação de uma vacina para o coronavírus, é o mesmo WhatsApp que tem gente compartilhando corrente, defendendo a sua posição, o seu modo de pensar, culpabilizando os outros, entrando em enfrentamento com os outros, né? Então, e veja que eu não tomei lado aqui nessa disputa ideológica, né? Porque a questão aqui não é quem está certo e quem está errado, não é essa a questão, né? A questão é, nós estamos sendo tão inundados por informação que a gente entra em viés de disputa e só tem certeza, só existe certezas no âmbito mais apaixonado da coisa. Então, se eu escolher qualquer um dos dois lados, então digamos que eu escolho o lado da economia. Imagina, esse pessoal aí, né, esse pessoal aí é todo histérico, né, nós vamos pagar muito mais caro depois com o desemprego, então eu vou defender essas ideias aqui, vou trabalhar com isso. Eu só posso defender isso 100% se eu estiver apaixonado pela minha própria ideia. Por quê? Porque não existem estudos conclusivos nem para um lado nem para o outro. E o mesmo lado, se eu defender assim, chegar aqui para vocês e falarem, não, imagina, todo mundo não tem que sair de casa e tal, se sair vai matar milhões de pessoas. Então, assim, eu também vou estar defendendo isso de forma apaixonada. Ou seja, que é o que as pessoas estão fazendo hoje, o tempo todo, na internet, o dia todo, discutindo paixões, discutindo coisas que não são técnicas, discutindo convicções que são criadas dentro desse dilúvio de informação, né? Por quê? Porque a gente não tem acesso a tudo que acontece no mundo, né? Então a gente, como tem muita informação, a gente tem acesso a tudo que acontece no mundo, mas a gente não dá conta com o nosso cérebro humano de filtrar
e conseguir processar e criar um mundo coletivamente. Essa inteligência coletiva, ela é muito conflituosa, né? Ela é muito difícil, tá? Qual é o resultado disso na educação? Né? Como que eu me comporto, né, na educação, então? O que que isso influencia na educação? Bom, primeiro que tem que renovar os saberes, né? A escola, ela tem que se renovar, e aí tem uma recomendação aqui de um livro à esquerda, né? Que é da onde eu tirei algumas ideias para trabalhar com vocês. A escola, ela tem que deixar de ser esse espaço que o conhecimento é estéril, que o conhecimento é morto, que o conhecimento é essencializado, que o conhecimento é pronto e que chega para o aluno só para ele consumir verdades colocadas. A escola tem que ser o local que entende que a informação, que a produção de novos conhecimentos foi amplificada pelas tecnologias e é uma inteligência viva, coletiva, orgânica, mundial, é mundial mesmo, porque eu posso entrar aqui e acessar, claro, né, algumas revistas são pagas, mas se eu tiver dinheiro e internet, eu posso acessar as produções científicas do mundo todo. Eu posso entrar no site de Harvard, aqui de Oxford, de College de France, ou de, sei lá, uma Universidade de Tóquio, ou da Universidade da Rússia, que eu não conheço nenhuma de cabeça, mas você pode entrar lá e você pode ter acesso a tudo o que está sendo produzido. E o que está sendo produzido hoje é a sustentação para o que está sendo produzido amanhã, num processo que não para. Lembra-se do dilúvio? Não para de vir novas coisas, não para. Então, talvez a escola seja o local onde eu tenha que aprender a lidar com isso. Ao invés de eu ficar decorando datas, talvez a escola tenha que me ensinar aonde que eu vou numa fonte confiável do conhecimento. Ao invés de ficar me ensinando a decorar fórmulas, talvez a escola tenha que me ensinar como entender a dinâmica da economia do mundo para que eu possa, eu próprio, realizar os meus cálculos para me adequar às necessidades econômicas que são mutantes, que são vivas, que estão em constante transformações no âmbito social. Ou seja, a escola funcionar como um aumento do potencial da inteligência coletiva, né? Porque o que é necessário aprender não pode mais ser planejado. Talvez o que seja necessário para as crianças daqui 10 anos é algo que está sendo inventado agora. Então, talvez o que eu esteja ensinando numa aula de educação física no 5º ano seja algo que dali 10 anos já é obsoleto, já mudou, já são outras regras, é outro esporte, é outro momento, é outra dança. E aí eu fico ensinando coisas estáticas que ali no futuro já não valem de mais nada, né? Ou seja, a aprendizagem agora ela é em rede. Nós estamos em constante conexão com o mundo todo. Nós temos uma nova economia do conhecimento. O conhecimento antes ele era verticalizado. Então, antes da invenção da escrita, quem era valorizado era o sábio, que era quem tinha mais idade, né? Quem viveu mais, quem tinha uma memória. Quem era o sábio? O cara que pensava mais, que tinha uma boa memória e que servia como referência para a tribo, porque ele era o cara que tinha vivido mais, então ele tinha mais experiências, ele entendia mais da vida. Quando inventou-se a escrita, pô, a gente tem uma sociedade que quem lê pode chegar com 20 anos com mais sabedoria de quem passou a vida inteira fazendo a mesma coisa e nunca leu nada. Agora, para você ter acesso a esse conhecimento na sociedade escrita, você tinha que ter acesso ao livro. E o livro, ele é algo físico, não chegava em todo mundo. Na sociedade da terceira onda, nessa época do segundo dilúvio, você tem acesso ao seu celular, cara, a qualquer momento. Para eu dar essa aula para vocês aqui no passado, eu tinha que comprar o livro do Toffler e ler. Agora, o Michael entrou na internet aí agora e olhou a data do livro. E vocês acham o PDF dele aí no Google e baixa. E se vocês quiserem ler hoje mesmo o livro do Toffler, vocês leem. Então, nós temos uma nova economia. Economia não é no sentido financeiro. Economia vem de gestão da casa, né? Gestão do lar, né? Então, nós temos uma nova forma de gestão do conhecimento. O conhecimento agora, ele está disponível. Ele está acessível. Ao contrário, ele está nos inundando. Ele está nos sobrecarregando. Então, talvez o conhecimento que seja necessário aprender é muito mais filtrar a informação, né? Pô, é muito visível isso nos tempos atuais. A maioria das pessoas que estão vivas hoje, elas não estavam preparadas para ter fonte de informação chegando na casa delas o tempo todo.
Por isso que elas são tão suscetíveis às fake news. Por isso que elas são tão suscetíveis a seguir uma corrente falsa do WhatsApp. Porque elas não aprenderam a lidar com isso, elas não foram ensinadas. E talvez este seja o papel da escola. Nos ensinar a lidar com essa velocidade, com essa abundância e a criticidade para saber filtrar os conhecimentos também. Não para chegar no conhecimento verdadeiro, mas para chegar na complexidade da construção do conhecimento. Para a ideia de que não existe uma verdade absoluta sobre as coisas, mas existem perspectivas mais confiáveis, mais experimentadas do que outras, né? Então ninguém tem a verdade absoluta, mas se eu estou falando de um caso de saúde pública, eu vou confiar mais no médico. Como ninguém tem a verdade absoluta, mas se eu precisar consertar uma televisão, eu vou procurar quem? Eu vou procurar um eletricista, né? Um eletroeletrônico, né? Então é essa disposição do conhecimento em rede sendo fundamental para o acesso crítico, né? Porque o conhecimento agora ele é rizomático, ele é hiperlink. O que é o hiperlink? Você está lá na página, já clica numa palavra, vai para outro. Então é rizoma, né? Rizoma é aquela raiz de árvore, tipo trepadeira de muro, que vai se emendando uma na outra. Sabe raiz de grama? Você começa a puxar uma grama, você tira tudo assim, ó, porque vai puxando, uma vai puxando a outra. Isso é rizoma. O conhecimento agora ele não é mais árvore, que precisa ter a base para ter o caule e ter os frutos. Não, o conhecimento é rizomático. Você mal aprendeu a ler e escrever, você já tem acesso a tudo que está na sua mão ali através do celular. Então é uma outra relação estabelecida com o conhecimento que os professores têm que saber dar conta. E o que fazer então? Bom, a aula de hoje não era para falar o que fazer, tá? A aula de hoje era para apresentar esse cenário, que é um influenciador fundamental da nossa compreensão social, e, consequentemente, ele muda a escola também. E aí, ao longo do semestre, nós vamos discutir, então, como dar aulas dentro dessa nova realidade, dentro dessas transformações, tá? O que eu tinha para expor para vocês era isso. Eu vou, então, encerrar a gravação